Oi, gente. Vamos começar aqui a gravar a nossa aula de cálculo 1. Ela é continuação aí do curso de Fundamentos de Cálculo, tá? Nós vamos falar hoje sobre limite, definição e cálculo. Então, esses dois pontos aqui, eles são pontos... como é que eu posso dizer? São pontos fundamentais do nosso curso, mas são pontos de revisão, tá? Bom, para a gente entender como uma função muda, ponto a ponto, o conceito de limite ele é fundamental. Porque ele é uma aproximação, tá? Ele é uma aproximação da função ao valor imediatamente adjacente a ela, que corresponde a um ponto tão próximo quanto queiramos do inicial. A gente tem dois problemas aqui que ilustram isso, tá? E ilustram como o processo de limite ele é a base do cálculo. Então, em primeiro lugar, o problema que a gente tem é o seguinte: dado uma função f, aqui em azul, tá? Dado uma função f em azul, a gente quer saber no ponto x0, y0 do seu gráfico, a gente quer saber que equação descreve uma reta que tangencia esse ponto. O segundo problema é o problema da área do gráfico. Então, a gente tem uma função y igual a f de x, a gente tem que encontrar a área, tá, entre o grafo de f e o intervalo AB. Então, aqui, ó, essa área bem aqui dessa área rachurada. O primeiro problema levou a noção de derivada e o segundo problema a noção de integral. O que é uma reta tangente, afinal? Vamos começar pelo problema da reta tangente. O caso mais simples da gente ver uma reta tangente é o caso de um círculo. Uma reta tangente a um círculo vai encontrar esse círculo apenas uma vez e precisamente em um ponto, tá? Mas essa definição ela é muito fácil de ver no círculo, mas não é muito fácil de ver em outras coisas muitas vezes, tá? Porque, ó, esse critério que a gente pegou aqui na figura A, ele se aplica ao círculo, porque a reta ela tangencia o círculo e o toca apenas uma vez. No ponto B, nós temos uma reta que encontra apenas uma vez a função, mas não a tangencia. No gráfico, e na figura C, nós encontramos um ponto que tangencia, mas não encontra só uma vez a função. Como é que a gente pode fazer para fazer isso? Bom, a forma com que a gente começa a resolver esse problema, eu não vou resolvê-lo agora, eu vou demorar um tempo para resolvê-lo, né? Um curso inteiro, mais precisamente, é de fazer o seguinte: a gente vai considerar dois pontos no plano XY, um ponto P e um ponto Q, sobre uma curva f de x. Esses pontos são distintos. A reta que passa por esses dois pontos P e Q é uma reta secante à curva no ponto P. Se a gente move Q em direção ao ponto P, então a reta secante gira a uma posição limite que corresponde à reta tangente à curva no ponto P. O que acontece? Como é que você traduz isso para o português? Então, está aqui a reta secante. Olha, eu vou aproximando Q de P, essa reta ela vai girando, olha, porque agora ela começava assim, né? Agora ela já fica mais inclinada, ou seja, ela girou. Aí eu trago o ponto Q para mais próximo de P. Aí essa reta já girou um pouco mais. Eu trago ele bem próximo de Q, tão quanto eu queira, tá? E aí ela vai tendendo a reta tangente em P, tá? Então, a reta secante, no limite que Q se aproxima de P, ela tende a reta tangente. A mesma coisa com o círculo, olha, a reta secante, à medida que a gente vai aproximando Q de P, a reta secante em P, né, a reta secante em P, ela vai tendendo a reta tangente em P. Tá certo, gente? Então, essa que é a noção básica da coisa. A gente vai aproximando de uma curva a reta secante, o ponto, né, que está associado à reta secante em P, o ponto Q, a gente aproxima Q de P e a reta secante vai tendendo a reta tangente. Então, tem um exemplo aqui. Vamos lá para o nosso Word. Tá?
para a gente resolver. Deixa eu voltar para lá para o... Tá? Tá aqui, ó. A gente quer saber qual é a reta tangente a P, tá? No ponto 1, 1 da curva y igual a x quadrado. Então, tá aqui plotado em azul a curva y igual a x quadrado e aqui o ponto P1, 1. Tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, vamos escrever a equação de uma reta, conforme nós vimos no curso de cálculo, tá? Vamos usar o ponto P para esse fim. Bom, a gente sabe que a equação da reta ela é m é y menos y0, ou seja, y aplicado no ponto em questão, que nós queiramos, e x menos x0, que é o ponto 1. Tá? A gente sabe que y aplicado no ponto 1 é igual a x quadrado, então y de 1 é igual a 1. Tá? Então, no nosso caso, a lei de formação da curva é y igual a x quadrado. Tá bom? Então, disso, a gente depreende que y menos 1 é igual a m vezes x menos 1. Ou seja, eu só multipliquei ambos os lados da equação por x menos 1. Tá? Isso aqui é uma equação da reta. Tá? É uma equação da reta. Tá? Para a gente encontrar essa inclinação, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a reta secante por P em um ponto Q igual a x quadrado e fazer essa reta tender, tá, ao ponto 1, tá, o ponto x igual a 1, que é o ponto em que a gente quer saber a tangência. Então, o ponto P é 1, 1. Bom? Então, o que a gente vai fazer para encontrar a inclinação? Consideraremos a reta secante por P e em um ponto que é igual a x quadrado, um ponto arbitrário sobre a função na parábola. Tá? Que é distinto do ponto P. Tá? O ponto P é 1. Certo? Bom. A inclinação da reta secante é, naturalmente, n igual a y menos 1 dividido por x menos 1. Mas y é igual a x quadrado. Então, isso aqui vai ficar x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Certo? Beleza. Então, olha assim, para você visualizar. Eu vou pegar um ponto X aqui e eu vou pegar essa reta que vai ser secante a esse ponto. Vamos supor, por exemplo, que o ponto seja bem aqui, ó. Então, eu vou até desenhar uma reta aqui. Vou botar em
vermelho aqui, ó. Tirar essa seta. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, uma reta que vai passar por 1 e 1. E vai pegar um ponto aqui em cima dessa, tá? Dessa função. Eu não podia aumentar mais a figura, né? Porque ia ficar fora da borda. Mas se você puder ver, porque tá meio grosso aqui, né? Mas ela não segue aqui tangente à curva. Eu vou aproximando esse ponto x e x quadrado do ponto 1, 1, e você vai vendo que a reta secante vai tendendo a essa reta tangente aqui, ó. Tá? Para isso, nós vamos usar o processo de limite. Então, nós vamos usar o processo de limite. Então, quando aproximamos, ou aproximarmos, né? Q de P, a reta secante girará em direção à reta tangente. Portanto, assim, N, o coeficiente angular da reta secante, se aproxima de M, o coeficiente angular da reta tangente. Lembrando, limite é aproximação. Então, o que significa isso? A reta, o coeficiente de inclinação da reta tangente é o limite em que x se aproxima do ponto x igual a 1 e, consequentemente, do ponto y igual a 1, 1, da inclinação n, tá? Aí nós podemos dizer, naturalmente, que m é igual ao limite dessa função aqui, ó. Dessa função. Bom, como calcular esse limite? Vamos, para calcular esse limite, usaremos o produto da soma pela diferença. Então, aqui, ó, x menos 1 vezes x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se você joga 1 aqui e joga 1 aqui, isso aqui dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, né, m será igual ao limite. Vou pegar isso aqui, né? Logo, copiar. Ficar escrevendo 2 vezes. Tá? Eu sou besta, mas não sou tanto. Então, x menos 1, x mais 2, ou x mais 1, tá? Falando que eu sou besta. X menos 1 cancela com x menos 1 e sobra que o limite de x mais 1. E como você muito bem deve saber do final do curso de cálculo de fundamentos de cálculo, o limite de x mais 1, como essa função aqui, x mais 1, é uma função que é equivalente à função x quadrado menos 1 dividido por x menos 1, não é a mesma função, porque a função x menos 1 não está definida com o ponto x igual a 1, tá? Então, o limite para essa função não é igual ao valor da função no ponto. Mas ela é equivalente. Ou seja, ela tem o mesmo gráfico, só que no ponto x igual a 1 ela tem uma bolinha aberta. Então, você pode, para calcular o limite, aplicar aqui nesse ponto x mais 1 e você vai ver que m é igual a 2. Ou seja, a inclinação da reta tangente ao ponto P1, 1 é 2. Certo? Então, à medida que Q se aproxima de P, a inclinação da reta secante se aproxima de 2, que é a inclinação da reta tangente. Logo, veja, isso aqui é a inclinação da reta secante, a inclinação da reta tangente é isso, tá?
2 vezes x menos 1. Ou, né, se você quiser escrever, y é igual a 1 mais 2x menos 2, implica que y é igual a 2x menos 1, tá? Porque 1 mais menos 2 é menos 1. Certo? Esse é o resultado da equação da reta tangente ao ponto P igual a 1, 1. Ou seja, a equação... Opa! Tá de sacanagem, né, pai? Agora, é a inclinação desta reta bem aqui, tá bom? Bom, outro problema é o problema da área. Vamos supor que você queira, né, determinar a área de uma região. Uma fórmula para isso, né, consiste em dividir essa região em pequenos retângulos e somar essas pequenas áreas. Ou seja, eu vou somar aqui, ó, vou dividir em retângulos e vou somar essas áreas. Bom, isso funciona bem para figuras retas. Por exemplo, se aqui fosse no lugar dessa curva aqui que tem a cabeça de um pi, né? Falei cabeça de um pi, tá? Essa curva aqui, se fosse um retângulo, se fosse uma reta, né, seria mais fácil. Se fosse um triângulo, seria mais fácil, tá? De calcular. Agora, para curvas, já fica difícil. Você vai entender por quê, você já deve ter entendido, tá? Por quê? Porque tem esses buracos aqui, né? Então, se aproximar por retângulos, você tem esses buracos. Ah, mas como é que eu posso fazer, então, para aproximar melhor? Bom, uma forma de você fazer isso é começar a fazer retângulos longos, tá? Retangular, e depois ir afinando. Quando você vai afinando, você vai naturalmente aumentando o número deles. Então, aqui, ó, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já cabe, com certeza, muito mais do que 6, cerca de uns 20 aqui. Tá? Então, quando você vai aumentando, diminuindo o comprimento deles, você vai aumentando o número deles. Tá? Então, cada vez menos a gente vai ter, ou cada vez mais a gente vai ter menos espaços à medida que a gente vai diminuindo o comprimento deles e aumentando o número. E aí, para você calcular a área, o que, que acontece? Ou você diminui para algo muito próximo de zero o comprimento desse retângulo, o que implica em aumentar infinitamente o número de retângulos nesse intervalo. Ora, isso está te parecendo alguma coisa? Para quem já fez o cálculo, isso aqui é a noção de integral. A integral também é um limite. A mesma coisa o problema da reta tangente, a derivada está associada à reta tangente. Tá? A derivada é a inclinação da reta tangente no ponto. Tá? Então, você vai determinar a área dessa jogada aqui fazendo esse procedimento. Tá? Então, essa imagem sugere que a área equivale aos procedimentos equivalentes de diminuir tão próximo de zero quanto se queira a largura desses retângulos ou aumentar o número deles tão próximo do infinito quanto se possa chegar, tá? Para que você consiga computar a área sem erros, sem ter esses buracos ou sem ter sobras para cima e calcular exatamente a área. Bom, uma outra coisa também que está associada com os limites, tá, são as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas podem ser escritas como somas de parcelas infinitas, ou seja, né, não é aquela compra que você faz ali de 10 vezes na Inside, é outra coisa, né, ou no Shopee, tá? É isso aqui, ó, é 1/3, é 0,333333. Isso é uma dízima periódica, ela tem um período aqui, ó, que é esse número 3 que se repete infinitamente. Você pode dividir isso aqui, ó, como 0,3 mais 0,003 mais 0,0003 mais 0,00003 mais 0,00003 mais 0,000003 e o raio que parta. Ou seja, eu posso somar isso como uma soma de infinitas parcelas que se aproxima do valor de 1/3. Tá? Então, a sucessão de somas infinitas se aproxima de 1/3 à medida que incluímos mais e mais parcelas. Tá? Eu lembrei de um meme de matemática. O cara pergunta assim, você sabe como é que é? Você é bom de matemática? O cara, diga lá. Aí ele, bom, se a gente cortar um bolo em 3 pedaços, a gente tem 0,33 do bolo, certo? Ele disse, certo. Se você multiplicar por 3, dá 0,99. Aí, tá certo? Tá certo. E onde está o 0,00?
o 0,001. Aí o cara fala, ficou na faca. Esse meme aí. Aí o cara disse, ah, não, tá, beleza. Ele aceita a explicação, né? Eu achei essa explicação brilhante. Vamos lá. Então, o que é o limite, afinal? Tá? O limite é um processo de tendência. Tá? O limite é uma operação que descreve como uma função se comporta quando a variável independente x se aproxima de um determinado valor. Ou seja, a gente quer saber como o y se comporta quando x se aproxima de um determinado valor. Vejamos aqui, ó. Quando na função x² menos x mais 1 a gente tem a aproximação do valor de x de 2, o valor dessa função se aproxima de 3. Então, você vê aqui, ó, quando x vai chegando próximo de 2, f de x vai se aproximando de 3, tá? Então, é isso que significa, um valor de tendência. E essa tendência pode acontecer tanto pelo lado esquerdo, que são os números menores do que o ponto em questão, aí no caso 2, e quanto pelos números maiores, tá? Do que 2. Como, por exemplo, você pode se aproximar de 2 indo por 0,95, 0,97, 0,99, ou desculpa, 1,95, 1,97, 1,99, ou vindo pela direita, né, por 2,05, 2,03, 2,01. Das duas formas, você está se aproximando de 2. A gente precisa levar essas duas coisas aí em consideração. Então, à medida que você vai se aproximando de x pela esquerda ou pela direita, f de x vai tendendo a 3 pela esquerda ou pela direita. É assim que a gente vai ler, tá? Quando x se aproxima de 2, f de x ou y, como você prefira, tá? A variável dependente, ela vai se aproximando de um determinado valor, que nesse caso é 3. Tá? Bom, então vamos definir aqui o limite de um ponto de vista informal. Repetindo, reiterando, como esse curso é um curso que é voltado para engenharia, tá? Eu não estou preocupado com o aspecto mais formal, né? Weierstrassiano da coisa, de definir o limite como para cada epsilon, para cada delta, existe um delta maior que zero, tal que x menos delta é maior do que zero. E para isso, f de x menos epsilon existe para cada delta maior que zero, existe um epsilon maior que zero, tal que f de x menos L é maior do que epsilon. Tá? Então, módulo de x menos A é maior do que delta, e é menor do que delta, desculpa, e o f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Eu não estou preocupado com essas definições mais formais. Eu estou preocupado de vocês entenderem qualitativamente o que significa isso em matemática. Tá? Então, se os valores de y igual a f de x puderem ser tomados tão próximo quanto a gente queira de L, tá? Esse valor L, o limite é um valor, tá? Desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, mas não iguais a A gente pode escrever que o limite da função f de x, quando x se aproxima de A, é igual a L. Que ele é lido da seguinte maneira: o limite de f de x com x tendendo a A é L, ou f de x tende a L quando x tende a A. Eu prefiro a última, mas a primeira também é bem aceitável, caso você queira utilizar, você pode utilizar se você preferir também. Então, exemplo, né? Aqui eu já vou, como eu já ensinei isso no semestre passado, e a gente tem vídeos aqui no YouTube para o pessoal que acompanha a gente aí que não está fazendo curso ou que está fazendo como ouvinte, tá? Eu vou partir da premissa de que esse já não é mais um procedimento tão estranho a vocês. Então, vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2, tá, é calcule x menos 1, desculpa, limite de x tendendo a 1 de x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Antes que o apavoro surja, tá? Isso aqui é um procedimento que pode ser feito de duas formas. Eu vou usar uma só, tá? Mas primeiro eu preciso dizer para vocês que em x igual a 1, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente precisa aplicar algum procedimento aí para remover essa indeterminação. Qual é o procedimento?
vamos usar a multiplicação pelo conjugado. O que é o conjugado? A gente vai pegar o denominador com o sinal do meio trocado. Ou seja, é raiz de x mais 1. Tá? Então, ó, isso aqui é igual, né, vezes... Bom, por que eu vou fazer isso, gente? Porque eu estou multiplicando isso aqui por 1. Multiplicar por 1, o 1, como nós vimos nas aulas sobre conjuntos numéricos, ele é o elemento neutro da multiplicação, tá, gente? Então, isso é a mesma coisa que multiplicar por 1. Tecnicamente, eu estou achando uma expressão equivalente a essa outra, mas que eu possa operar com mais facilidade. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Tá? Vai ficar isso vezes isso. Nem vou mexer nisso aqui, porque vocês já vão ver que esse x menos 1 vai sumir por causa do denominador. Aí, ó, isso aqui, ó, é um produto da soma pela diferença. É raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, que dá raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Esse exemplo está lá no livro, mas o livro ele não abre assim como está sendo aberto aqui, tá, gente? Tá? Então, ó. Como você sabe, né? Eu vou até escrever aqui mais raiz de x elevado ao quadrado é igual a x, né? Então, e 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar, ó, x e 1 ao quadrado é 1, menos 1. Ora, ora, achamos aqui a margarida, vamos cortá-la. Agora é só aplicar o limite. Tá? Aplicando o limite, teremos isso aqui, né? Que é igual a 1 mais 1. Para ficar mais formal, né? Raiz quadrada de 1, tá? Mais 1. Isso aqui é igual a 2. Então, acabamos de determinar esse limite aqui, que é 2. Tá bom? Outro exemplo, tá? Esse aqui, gente, a gente poderia usar o teorema do confronto, como... Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Naturalmente. Não, pelo menos não de forma formal. Tá? Eu vou usar aqui a noção de aproximação. Tá? Bom, essa função seno é uma função limitada, tá bom, gente? Ela é uma função limitada, ou seja, ela varia entre menos 1 e 1, não, nenhum valor. Se você encontrou o seno de alguma coisa igual a 2, reveja aí sua vida porque você fez alguma coisa errada, tá? Então, para x maior do que 1, certamente, tá? Para x maior do que 1, tá? Certamente, esse denominador ele vai se aproximando de zero, porque cada vez que você aumenta o denominador, é mais gente com que você tem que dividir as coisas, né? Então, dividir por 2 é metade para cada um. Dividir por 3 já dá 1/3 para cada um. Dividir por 10 aí já é para 10 pessoas. Para quem tem mais de... Para quem tem irmão, sabe o que eu estou falando, né? Então, o limite dessa função 1 sobre x, para o infinito, ele tende a zero. Tá? Então, você está vendo o comportamento da função, cada vez mais essa curva azul está se aproximando do eixo x. Tá bom?
Se a gente podia pegar, pelo teorema do confronto, a função constante 1, que ela vale, o limite dela é 1 para todo o domínio, e a função cosseno de x, que também é variada, tá? E no ponto x igual a 0, ela se aproxima de 1, e mostrar, né, como nós vamos fazer em um outro momento, pelo teorema do confronto, que esse limite ele se aproxima de 1. Tá? Mas a gente vai fazer isso de uma forma mais simples, olhando o gráfico aqui. Ó. Essa função, para o ponto x igual a 1, ela se aproxima de 1, mas ela não está definida no... Desculpa. Para o ponto x igual a 0, ela se aproxima de 1, mas ela não está definida no ponto x igual a 0, porque a gente não define divisão por zero. Tá, gente? Então, essa função aqui, ela não está definida para o ponto x igual a 0. Por isso que tem uma bolinha fechada, aberta aqui. Tá? Porque essa função não está definida para esse ponto. Então, a gente vai aproximando o ponto x de 0, essa função vai se aproximando de 1, como você vai vendo aqui no gráfico. Tá? Beleza, a gente está falando aqui de forma genérica de como determinar esses limites. Mas eu vou entrar num detalhamento um pouco maior. Você precisa olhar o limite não só pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Você tem que olhar pelos dois lados. Ou seja, se você for se aproximar de 0, você tem que vir pelos números positivos ou pelos números negativos. Ou seja, por que eu estou falando isso? De 0, os números à direita, 0, o ponto 0, especificamente, ponto 0. Os números à direita são positivos, tá? E os números à esquerda são negativos. Mas isso significa que aquele sinal de à direita, que é o mais, e o sinal de à esquerda, que é o menos, são negativos e positivos? Não necessariamente, tá? À direita são valores maiores. Se você estiver se aproximando de 100 pela direita, você tem um conjunto aí, uma parte do conjunto dos números reais que é positiva e está aproximando pela esquerda. Tá? Como, por exemplo, 99. 99 está mais próximo de 100 do que 98. Tá? Então, você está se aproximando cada vez mais. O 99,9 é menor, é uma aproximação pela esquerda de 100. Tá? Mas ele é menor, mas ele é positivo. Tá? Então, quando a gente fala esquerda-direita, não confunda positivo e negativo. A gente está falando de valores maiores ou menores. E maior, uma coisa pode ser menor, mas ainda ser positiva, e uma coisa pode ser maior e ainda ser negativa. Certo? Então, o que são limites bilaterais? Limites bilaterais a gente chama, né, para todo aquele limite que os limites pela esquerda e pela direita são iguais. Então, os limites existem se eles são bilaterais. O que significa isso? A definição de limite requer que os valores de f de x se aproximem do valor de L, tanto quando x se aproxima de A pela direita, como pela esquerda, ou seja, por qualquer um dos dois lados. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que não fazer, tá? Então, a gente vê que essa função modular, módulo de x dividido por x, o módulo ele é sempre positivo, tá, gente? Então, o módulo de 1 é 1. O módulo de menos 1 é 1 também. Então, sempre que você for tomar o módulo de qualquer número real é sempre o valor positivo dele, tá? Mas a função 1 sobre x, ela varia o sinal. Para x maior que 0, ela é positiva. E para x menor que 0, ela é negativa. Então, toda vez que você divide o módulo de x por x, você vai ter um valor constante, que é igual a 1 se x for maior que 0, e por isso que ele aparece bem aqui, ó, x maior que 0, essa linha azul, tá? Essa bolinha branca que eu já vou explicar. E ele vai ser negativo se x for menor do que 0. E se x for igual a 0? Não sei. Não sei porque a divisão por zero não está definida aqui. E nós teríamos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Poderia ser tanto mais 1 quanto menos 1. E é por isso que essa função aqui ela tem essa descontinuidade. Continuidade é uma coisa que nós ainda vamos discutir, mas eu já estou rememorando conceitos dos fundamentos de cálculo. Tá? Então, por que essa bolinha branca aqui? Porque essa função não está definida por ponto x igual a 0. Tá? Inclusive, o limite, quando x tende a 0 dessa função modular, ele é menos 1 quando x se aproxima pela esquerda, por valores menores, e ele é mais 1 quando x se aproxima pela direita, por valores maiores do que 0. Lembrando, ponto x maior que 0 coincide. A direita é positivo, a esquerda é negativo. Pontos diferentes de 0, isso não vai acontecer. Tá? Existem pontos à esquerda que são negativos,
tá? Mas que são positivos também, como, por exemplo, ponto x igual a 2. Se a gente se aproxima de x igual a 2 pela esquerda, você vai ter que passar pelo 1, vai ter que passar pelo 1,5, que são valores positivos, mas vai ter que passar também pelo menos 1, que é negativo. Tá? A mesma forma, se o ponto for x igual a menos 2 agora, você vai ter que passar pelo menos 1 à direita, que é maior do que ele, tá bom? Lembrem sempre, reta real. Estudem a reta real, lembrem da reta real. Tá? Então, quando x se aproxima de 0 pela direita, os valores de f de x se aproximam de 1, nesse caso, tá? E pela esquerda de menos 1. Nós podemos escrever, eu nem sei se eu coloquei aqui, né? Mas nós poderíamos escrever que o limite de x, o limite de módulo de x sobre x, quando x se aproxima de 0 pela direita, ou seja, colocando um maisinho em cima do 0, ele é 1, e o limite de módulo de x sobre x, quando x se aproxima a 0 pela esquerda, colocando um menos na frente em cima do 0, ele é menos 1, tá bom? Então a gente mostra graficamente isso. Definição informal de limites laterais à direita. Se os valores de f de x puderem ser tomados tão próximos de L quanto queiramos, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, mas maiores do que ele, nós escrevemos que o limite da função f de x com x tendendo a pela direita é LD. Tá? Ou f de x tende a LD quando x tende a pela direita. E a mesma coisa para os limites laterais à esquerda, só que muda um pouquinho. Se os valores de f de x puderem ser tomados tão próximos de L quanto queiramos, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, mas menores do que ele, nós escrevemos que limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, é LE, ou seja, f de x tende a LE quando x tende a pela esquerda. A interpretação. Limite de f de x tendendo à direita, a pela direita, é LE, LD, tá? E o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda é LE. Essa que é a interpretação que a gente vai dar. Que f de x se aproxima de LD quando x se aproxima de A pela direita, e f de x se aproxima de LE quando x tende a pela esquerda. Tá? E a existência do limite vai se dar quando esses dois limites laterais forem iguais. Um limite só existe quando o limite para x tendendo a A da função f de x, quando x tende a A, é igual a L, se LD for igual a LE, ou seja, se o limite da função f de x para x tendendo a A pela direita for igual ao limite da função f de x quando x tende a A pela esquerda. Em suma, o limite em um ponto existe se os limites laterais nesse ponto forem iguais. Então vamos pegar essa função que a gente acabou de ver e mostrar que os limites existem, mas são diferentes. Tá? Nós já vimos, acabamos de ver no gráfico, tá, que isso acontece. Tá? Mas, se você for ver aqui ó, no exemplo 4, tá? Eu pulei o exemplo 3? Ah, tá. O exemplo 3 é a função modular. Não precisou de fazer conta, né? Mas a gente só vai simbolizar aqui, ó, o limite da função módulo de x sobre x com x tendendo a 0 pela direita, tá? Ele é 1, certo? Deixa eu tirar isso daqui de dentro do limite. Tá? Enquanto o limite dessa mesma função com x tendendo a 0 pela esquerda é menos 1. Quem é o LE e quem é o LD? Esse aqui é o LD, é 1. E o LD é menos 1. Como você sabe, né, 1 e menos 1 são números diferentes, são números simétricos. Ou seja, se você pega o 0 aqui da reta real e conta 1 para a esquerda,
desculpa, um para a direita, tá? Aqui provavelmente deve ser a sua esquerda, mas é um para a direita no gráfico, olhando para o gráfico aqui, né? O menos 1 é contando o mesmo módulo, só que para a esquerda, tá? Então, não são o mesmo número, são números diferentes. Tá? Então, esse limite não existe, tá? O limite não existe pois, tá, os limites laterais são diferentes. Tá? Vamos voltar lá para o nosso slide. E ver agora um exemplo gráfico. Para as funções da figura abaixo, encontre os limites laterais e bilaterais em x igual a A. Bom, vamos lá. Para essa letra A aqui. Para quando y tende, ou f de x, tende a esse ponto. Pela direita, qual é o valor? O valor é 3, tá? Mas a função não está definida nesse ponto. Isso é o valor do limite, e não o valor da função. O valor da função, no ponto x igual a A, ele é 2, ó, por isso que tem uma bolinha fechada aqui. E o limite da função f de x, quando x tende a A pela esquerda, olha, por valores menores. Veja que A é positivo, porque ele está desse lado aqui da reta real. Então, ele passa por valores aqui, ó, positivos na tendência pela esquerda. Tá? É 1. Então, ó, você vê aqui que a função tende a 1. Certo? Na letra B, o limite é o mesmo, tá? Só que nesse caso, qual é a diferença? Aqui, a função está definida nesse ponto e ela vale 1, tá? Então, essa função aqui é contínua nesse ponto, tá? Nesse ponto, até aqui. Mas ela é descontínua daqui para cá. Tá? O limite... desculpa, ela não é contínua, essa função, porque os limites laterais não são os mesmos, tá? Mas a função está definida nesse ponto. Então, para x tendendo a função f de x, tá? Ela tende a 1. E pela direita, tá? Ela tende a 3. E a função está definida no ponto x igual a e vale 1. Aqui a função não está definida em x igual a A, tá? O limite de x, de f de x para x tendendo a A é igual a 1 pela esquerda e é igual a 3 pela direita. Beleza? Exemplo 6. Tá? O exemplo 6 é um exemplo parecido. A função y igual a f de x não está definida para o ponto x igual a A, tá? Mas pela direita os limites laterais existem e eles são iguais. Em todos os casos o limite vai ser 2. Só tem alguma diferença aqui. Nesse caso, tá? Não existe, a função não está definida para x igual a A. Por isso que tem essa bolinha aberta aqui. Então, ó, à medida que a gente vai aproximando x de A, tá? A função f de x vai se aproximando do valor de 2 pela direita, e à medida que a gente se aproxima x de A pela esquerda, tá? A função f de x vai se aproximando de 2. Agora a função não está definida nesse ponto. No item B, que é esse segundo aqui, acontece algo parecido, mas com uma diferença. Y se aproxima de 2 quando A tende a x pela direita e também pela esquerda. Mas a função está definida em x igual a A como tendo o valor de 3. E é por isso que a bolinha fechada está aqui em cima e a função está aberta aqui. No terceiro caso, os limites também são os mesmos, mas a função está definida no ponto x igual a A. É por isso que a bolinha está em cima do gráfico. Beleza? A função não está definida no gráfico, tem uma bolinha aberta. Tá? A função está definida fora do gráfico, tá? A bolinha vai aparecer fora dele fechada e uma bolinha aberta no gráfico. Tá? Então, o limite não necessariamente é a função aplicada no ponto. Isso vai acontecer quando a função for contínua, tá bom? E depois, que é um conceito que nós vamos estudar posteriormente. Outro ponto também importante são os limites infinitos. Tá? O que são limites infinitos? Os limites infinitos são limites que decorrem do aumento ou diminuição sem cotas de uma função. O que é isso? É um termo que o livro do Anton usa, tá? Do Anton, Bivens e Davis, que eles usam para expressar que esse aumento não termina. É aumento sem cota porque ele aumenta para caramba, ou diminui para caramba, tá bom? Então, toda vez que a gente fala isso, que aumenta ou diminui sem cota, a gente está dizendo que aumenta para caramba, ou que diminui para caramba.
Tá? Qual é o critério de existência dos limites laterais? Bom, gente, limite lateral ele existe se os seus limites laterais também existirem. Tá? Então, quando uma função se aproxima de A pela esquerda ou pela direita, tá? Esses limites vão existir se eles têm o mesmo valor. Por exemplo, se a função tende para mais infinito, quando x tende a pela esquerda ou x tende a pela direita, ou a menos infinito. Agora, se x tende a pela direita e o valor de f de x tende para mais infinito, e f de x tende a pela esquerda e f de x tende para menos infinito, aí esse limite não existe, que é o caso da função recíproca, que nós já vamos ver aqui como exemplo. Tá? E o que é esse infinito? O infinito ele não é número, tá, gente? O infinito ele não é um número. Você não pode botar f de infinito, isso não existe. Tá? Quando você for aplicar a função no ponto, você não pode colocar f de infinito. Existe o limite da função para quando x se aproxima de infinito, ou o limite que é igual a infinito quando a função se aproxima de x para um determinado ponto. Mas o infinito ele não é um negócio que você vai aplicar na função, porque o infinito ele não é um número. Tá? O infinito eles expressam maneiras particulares pelas quais os limites deixam de existir. Certo? Eles expressam fisicamente uma coisa muito, muito, muito grande. Veja, a função y de x, y é igual a 1 sobre x, tá? Que é a função recíproca, ela tem essa característica. Quando x se aproxima de zero, pela direita, você vê que ele cresce sem cota aqui o y de x, olha, ele começa a aumentar. Ou seja, ó, 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por meio é 2. 1 dividido por 1/4 é 4. Então ele começa a aumentar muito. À medida que o x se aproxima de zero pela direita, ele começa a aumentar muito, tá? E com valores positivos. No entanto, se você aproxima x de zero pela esquerda, essa função, o sinal dela é negativo. Então ele vai se aproximando para menos infinito. A função menos 1 sobre x, agora, que era, por exemplo, para o x igual a menos 1, ela resulta em menos 1. Para para x igual a menos meio, ela se aproxima de menos 2. Para x igual a menos 1/4, o y se aproxima de menos 4. Então começa a decrescer sem cota. Aqui, ó, o x tendendo pela esquerda. Então o limite para x tendendo a zero da função y igual a 1 sobre x ele não existe. Tá? Justamente porque a função y igual a 1 sobre x ela não tem limites laterais iguais. Tá bom? Bom, calcule os limites a seguir. Tá? Tem 4 limites aqui. Deixa eu... Eu vou abrir a figura aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir a figura. Todas as figuras são do Anton aqui, tá, gente? Mas será que eu não baixei essa figura? Tá aqui. Tá aqui, gente. Vamos analisar graficamente, olha. Para quando x, para a função x, f de x igual a 1 sobre x menos a, o y vai se aproximando de infinito toda vez que a gente vai aproximando x de a, olha. Ele se aproxima dessa reta aqui. A gente já vai dar um nome para ela. E para quando x... Por quê? Porque x menos a é maior que zero aqui. Então, 1 sobre x menos a é positivo. 1 sobre x menos a, aqui com x se aproximando de a pela esquerda, como x é menor do que a, vai dar sempre um valor negativo. Então, cada vez que x vai se aproximando de a, isso aqui vai decrescendo sem cota. Tá? Já para a função 1 sobre x menos a ao quadrado, não importa. Aqui vai ser sempre um número positivo, porque x menos a, aqui, ó, pela direita, ele vai ser sempre positivo, e ao quadrado ele vai ser positivo. X menos a vai ser negativo, mas quando você eleva um número negativo ao quadrado, como, por exemplo, multiplicar menos 2 com menos 2, você vai ter um número positivo, que é 4. Então, é por isso que essa função aqui, ó, ela, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? A função x menos a, 1 sobre x menos a ao quadrado, ela tende para o valor de mais infinito. Essa aqui, ela tende para o valor mais infinito quando x tende a pela direita e menos infinito quando x tende a pela esquerda. A função menos 1 sobre x menos a, ela é o contrário, ó. Ela é como se fosse o espelho dessa aqui, ó.
Para quando x menos a, aqui, ó, para valores menores do que a, tá? Então, x menos a vai dar negativo, com o negativo daqui vai dar positivo, então isso aqui tende a crescer sem cota, tá? Aqui, né, x menos a é positivo para x maior do que a, tá? Só que com esse sinal de negativo, ele inverte a coisa e aí ele tende a decrescer sem cota. Então, o limite da função menos 1 sobre x menos a, para quando x se aproxima de a pela esquerda, ele é mais infinito, e por isso que ele vai crescendo aqui sem cota, e pela direita, ele vai se aproximando de menos infinito. Aqui essa função 1 menos x quadrado, ela é igual a essa aqui, só que refletida para baixo. Por quê? Por causa desse sinal. Tá? Então, todos os valores que eram positivos agora vão ficar negativos, e por isso que ela tende a menos infinito. Tá? Então, esses limites aqui, ó, o limite do item B e do item B, eles existem e são menos infinito e mais infinito, B e D, né? Mais infinito e menos infinito, respectivamente, ou seja, esse aqui, o limite tanto pela esquerda quanto pela direita é mais infinito, o limite tanto pela esquerda quanto pela direita é menos infinito no item D. Nos itens A e C, eles não existem porque eles são diferentes, tá bom? Esses procedimentos eles podem ser vistos também no GeoGebra, se você quiser plotar essas 4 funções e comparar, mas elas já estão aqui na figura, como eu pude mostrar para vocês. Tá? Como eu falei para vocês, a gente vai definir agora aquelas curvas lá, que eu mostrei para vocês, aquelas curvas tracejadas, como assíntotas. O que são assíntotas? As assíntotas, elas são retas, tá? Ela é uma reta vertical. Nesse caso, a gente vai ver, claro, posteriormente a gente vai ver a assíntota horizontal. Hoje a gente vai ver a vertical. A assíntota é uma reta que permite que a gente possa ver o ajustamento de uma curva de maneira que se aproxima dela à medida que x se aproxima de a. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, para quando f de x se aproxima de a pela esquerda, isso aqui, né, esse limite tende para o infinito, então essa curva aqui, o ponto x igual a a, tem uma assíntota vertical, na qual, né, essa função vai se aproximando sem tocar no infinito. A mesma coisa para essa função aqui no item B, que ela tem uma assíntota em a, uma assíntota vertical, porque o limite disso aqui é infinito, dessa função é infinito, para quando x tende a, tá? E à medida que você vai se aproximando de x, o x de a pela direita, essa função tende ao infinito e vai tendendo a se encostar, desculpa, vai tendendo ao infinito sem se encostar nele. Aqui, essa assíntota horizontal, essa assíntota vertical em A, tá? Essa assíntota, ela mostra aqui que essa função vai se aproximando de menos infinito, tá? Então, a função ela vai decrescendo sem cota, mas nunca toca na assíntota, tá? Ela se aproxima dela à medida que x tende a A. E aqui, ó, essa aqui é a mesma coisa, só que com o limite tendendo à direita, tá bom? Então, isso aqui que são as assíntotas. Bom, vamos ver aqui o exemplo 8, tá? O exemplo 8 tem algumas coisas interessantes aí, tá? Ele pede para calcular nesse exemplo alguns limites, tá? Vou colocar aqui no... Vou botar a imagem aqui. A figura 13. Bom, eu não lembro como mexer em configurações aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui anotado os limites, ó. Os pontos de tendência, tá? X
tendendo a 2 pela esquerda, tá? X tendendo a 2 pela direita, X tendendo a 0 pela esquerda, X tendendo a 0 pela direita, X tendendo a menos 4, não, a 4, olha aqui, até eu estou confundindo já, pela esquerda, X tendendo a 4 pela direita e as assíntotas. Tá? Bom, X tendendo a 2 pela esquerda. Ponto menos 2 aqui, né? Não, aqui é 2, é menos 2, desculpa, eu esqueci aqui ó, o sinal. É menos 2 pela esquerda. Tá? X tendendo a menos 2 pela esquerda, essa função tende a 1, ó. Então, ó, você vai aproximando x de menos 2, olha onde que vai bater aqui no menos 1. Inclusive, a função está definida nesse ponto, pela esquerda, tá bom? Pela direita, quando você se aproxima de menos 2 pela direita, você vai obter aqui ó, o valor de menos 2, tá? Sendo a função não definida nesse ponto, esse é o limite, não o valor da função aplicada no ponto. O valor da função aplicada no ponto é 1. X tendendo a 0 pela esquerda, a função está definida nesse ponto, tá bom? E aí, ó, pela esquerda, ele vem por aqui, ó, e a função vale 0. Agora, pela direita, você vai vendo que a função vai se encostando muito próximo dessa reta em x igual a 0, essa reta vertical em x igual a 0, tá? Então, isso aqui pode ser entendido aqui como uma assíntota vertical, tá? E isso aqui, ó, vai tendendo para menos infinito. Certo? O limite para x se aproximando de 4, ele não existe, porque você vai vendo aqui oscilações rápidas no ponto x igual a 4, e o limite para x igual a 4 pela esquerda, tá bom, gente? Esse primeiro aqui. E para x igual a 4 indo pela direita, tá? Ela se aproxima de mais infinito, o que mostra que esse ponto também, x igual a 4, tem uma assíntota vertical aqui, certo? Então, essa que é a interpretação desse gráfico complicadíssimo aí, que é cheio enfim, né, de todo quebrado ele. Bom, agora a gente passa para a parte 2 da aula, que a gente vai calcular, né, alguns limites. Eu espero que seja mais rápido essa parte aqui, tá? Porque a gente já vai calcular direto e vai começar com alguns blocos de construção. Primeiro, bloco de construção, função constante. Toda vez que a gente tem uma constante, tá? Considere A e K dois números reais, tá? Onde y é igual a K, tá? Então você vê a função y igual a K aqui, ó. Para quando x se aproxima de A, y de x sempre se aproxima de k, ou seja, o limite da função constante é a própria constante, tá? Então tem duas formas de visualizar isso, olha. Tá aqui, ó, limite de k para quando x tende a A é igual ao próprio k, e isso mostra aqui nesse gráfico que o limite da função constante é a própria constante. Função identidade, né? O limite da função identidade é y igual a y de x igual a x, com x tendendo a A, é ela própria aplicada no ponto de tendência. Então, o limite de x, quando x tende para A, é igual a A. Então, você pode ver aqui na reta, olha, para quando x vai se aproximando de A, é o próprio A, se trocar x por A. Então, esse aqui é o limite. E a função está definida nesse ponto. Um outro bloco de construção aqui é a função recíproca. A gente falou do x, agora a gente tem que falar de 1 sobre x. Se ela se aproxima de 0, tá? Para x se aproximando, se ela se aproxima de 0 pela direita, y de x se aproxima de mais infinito. Eu coloquei trocado aqui, espero que no outro... coloquei trocado, tá? Então, esse aqui tá, aqui tá o limite à esquerda, né? Mas esse aqui que está valendo. A gente vem por esse lado, a gente vê que para quando o x se aproxima de 0, o y se aproxima do infinito. A mesma coisa à esquerda, só que com o sinal trocado, tá? As figuras estão invertidas. Então, o limite da função recíproca, quando x tende a 0 pela esquerda, é menos infinito. Olha, se você aproximando de 0 pela esquerda, ela vai decrescendo sem cota. Então, exemplo aqui, né? Alguns exemplos aqui.
Vamos lá. Exemplo 1 da seção 2, né? Função constante y de x igual a 3. Então, limite. Vou botar aqui y igual a f de x, né? De x tendendo, por exemplo, tá? A menos 25, um x tendendo a 3. Coloquei um número de ordem aqui sem querer. É igual a 3. O limite da função y igual a 3, tá? Para x tendendo a 0, é 3 também. O limite de x tendendo a π, vamos dizer assim, né? Para você ver, né? Da função 3 é 3. Por quê? Porque o limite da função constante é sempre ela mesma. Exemplo 2. Função identidade. Né? Y igual a f de x igual a x. Aqui, ó. X, opa. O limite de x para quando x tende a 0 é igual a 0. O limite de x para quando x tende a menos 2, ele é menos 2, ou seja, o próprio ponto de tendência. E o limite de x quando x tende para π é o próprio π. É igual a π. Beleza? Então, resulta nisso porque a função identidade tem o mesmo valor dos pontos de tendência, tá? O limite dela. Também. E a função recíproca, você pode fazer, né? Deixa eu te mostrar uma tabela aqui que te mostra como é que ela vai mudando. Tá? A propósito, faça uma tabela, de repente, para alguns valores, caso você se sinta desconfortável em saber, em verificar, em se convencer de que, de fato, funciona essa questão. Bom, aqui, ó, x tendendo a 0 pela esquerda. Então, eu começo com menos 1, o valor de 1 sobre x é menos 1, com menos 0,1 fica menos 10, com menos 0,001 fica menos 100, com menos 0,0001 fica menos 1.000 e menos 0,0001 fica 10 menos 10.000. Então, você vai vendo que ele vai decrescendo sem cota. A mesma coisa quando x se aproxima de 0 pela direita, tá? A função 1 sobre x, para x igual a 1, ela é 1. Para x igual a 0,1, já diminuir pela direita de 0, tá? Ela vai para 10. Já diminuir mais um pouquinho, 0,001 pela direita, sobe para 100. E diminuir de 0,0001, aumenta para 1.000, né? Então, vai aumentando à medida que eu vou aproximando x de 0 pela direita, tá? Esse é o limite da função recíproca. Vamos lá. Tem outras propriedades aqui também dos limites que estão aí no ponto de relembrar, né? Estamos no ponto de relembrar. Bom, considere então duas funções f, y1 igual a f de x e y2 igual a g de x, duas variáveis descritas por duas funções. O limite da função f de x para quando x se aproxima de a é L1, e o limite de g de x quando x se aproxima de a é L2. Tá? Então, o limite de uma é L1, o limite da outra é L2, quando x se aproxima de a. Então, são válidas as seguintes propriedades. Limite da soma. O limite da soma ou da diferença é o limite, tá? O limite da soma é a soma dos limites. Então, se você tem... Ah, faltou um menos aqui, ó. Deixa eu botar um menos aqui, que eu estou sendo injusto, né? Então, tá?
O limite da soma é a soma dos limites. Então, o limite da soma de duas funções f de x e g de x, quando x tende a A, é L1, que é o limite de f, mais L2, que é o limite de g, quando x tende a A. O limite da diferença é a diferença dos limites. Então, o limite de f de x menos g de x é o limite de x tendendo, quando x tende a A, é L1 menos L2. Então, no caso dos limites, você faz uma operação, a operação é a mesma que você aplica para separar as coisas. Tá? Limite do produto. Tá? O limite do produto é o produto dos limites. Então, você tem um produto de duas funções, f e g, para x tendendo a A. Isso aqui é igual ao limite de f vezes o limite de g. Então, você pode calcular o limite de f, e pode calcular o limite de g, e pode multiplicar os dois. A mesma coisa, você pode calcular o limite de f, o limite de g, quando for o limite da soma, e somar os dois. Ou da diferença, cálculo de f, cálculo de g, e diminui os dois. Limite da razão, tá? Aqui, limite da razão é a razão do limite. Essa frase é filosófica do ponto de vista psicológico também, tá? O que é o limite da razão? O limite da razão é quando a gente perde a cabeça. Por isso que a gente bota limite das coisas, porque senão a gente constantemente vai perder o limite da nossa razão e aí a sociedade não funciona, né? Então, do ponto de vista psicanalítico, isso faz todo sentido, tá? Mas voltando aqui para a matemática, se você tem limite de f é igual a L1 quando x tende a A e o limite de g para quando x tende a A é L2, o limite de f dividido por g é L1 sobre L2, desde que L2 seja diferente de zero. Por quê? Porque a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, porque a divisão por zero não está definida. Esse é o principal argumento que se utiliza, tá? Então, existem outras possibilidades, tá? Existem outras possibilidades, naturalmente, tá? Mas o limite da razão é a razão dos limites, desde que você não esteja na raiz da função gx. O que é a raiz? A raiz é quando a função é aplicada num ponto em que ela é zerada. Então, são os pontos, as raízes são os pontos que zeram os valores de uma função. Raiz enésima. Raiz enésima enfim, né? É uma consequência aí das potências de limite e das multiplicações naturalmente. Tá? Então, o limite da raiz enésima de uma função é a enésima raiz do limite desde que L seja maior que zero. Por quê? Porque L menor do que zero, se L for menor do que zero, para N par naturalmente. A raiz cúbica de um número negativo, ela existe. Tá? A raiz quadrada de um número negativo também, só que ela não está situada no campo dos reais. A raiz cúbica, ou a raiz quinta, ou as raízes ímpares, tá? Ou raiz com índices ímpares de um determinado número, elas existem no conjunto dos números reais. Nos números pares, elas não existem no conjunto dos números reais, elas entram aí no conjunto dos números complexos. Tá? Então, por isso que a gente tem essa condição. Bom, um caso especial, tá, gente? Um caso especial é o produto, tá, de f de x sendo uma função constante por outra função. Bom, o limite da constante é a constante. Se você pega e transforma isso aqui num produto de limites, tá, o limite da constante é a constante e o limite da g, com x tendendo a A, é o limite L2, como nós começamos no início a mencionar. Então, vai ser K vezes L2. O que significa isso? Se você tem uma constante no interior do seu limite, você pode jogar a constante para fora. Tá bom? Se a constante estiver multiplicando alguma coisa. Vamos aqui a alguns exemplos, tá? É o exemplo 4. O exemplo 3 foi a função recíproca, tá? Que a gente debateu ali na tabela. Tá? Exemplo 4. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, limite de x tendendo a A de f de x menos g de x mais 2h de x. Bom, gente, aqui nós temos dois limites da soma, minto, um limite da soma, um limite da diferença, e um limite de constante vezes, de produto de constante vezes função. Então, isso aqui, ó, basta você fazer, ó.
Ó, isso aqui menos limite da diferença, né? E aí a constante ela sai do limite, então vai ficar mais 2 vezes no lugar de g, eu vou botar h de x. Então, claro, né? Se o limite de f foi L1, o limite de g foi L2 e o limite de h foi L3, vai ficar L1 menos L2 mais 2L3. Ó, o limite do produto triplo. F de x, xh de x. Você pode enxergar isso aqui, ó, como o limite de f vezes o limite de g vezes h, e o limite de g vezes h é igual ao limite de f de g vezes o limite de h. Certo? Então, o limite do produto triplo é o triplo produto dos limites. A mesma coisa, tá? Limite de potência. Então, ó, vou botar aqui de g de x ao cubo. Então, isso aqui é um caso particular em que f igual a g igual a h. Então, isso aqui vai ficar, ó, posso até escrever assim, né? Eles são iguais. Então, vai ficar g vezes g vezes g. Tá? Ou pode ser o limite de ao cubo, né? Que é o cubo do limite de x tendendo a de g de x. Então, você pega o limite de g de x, calcula e eleva ao cubo. A mesma coisa com a enésima potência. Tá? Tá? Se no lugar do g de x, se no lugar do 3 for n, opa, né? Faltou aqui o completar, né? Se no lugar do 3 for n, g elevado a n, então aqui nós temos o limite de g elevado, opa, aqui. Vou botar aqui, e agora sim, ó. Limite de g pronto. Limite de g elevado... Eu não gostei disso aqui. Vou pegar esse aqui. Pronto. Então, é o limite de g de x, por exemplo. L2 elevado a n. Para o caso especial, f de x igual a x, tá? Limite de g de x na n sendo x elevado a n, com x tendendo a A, é igual ao limite de g de x com x tendendo a A, que é igual a A elevado a n. Certo? Porque o limite da função x, quando x tende para A, é igual a A. Beleza. Limites de polinômios e funções racionais. Bom, gente, eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer alguns exemplos para vocês, mas eu vou começar falando o seguinte. Se você tiver um polinômio, o que é um polinômio? É um termo que tem um número vezes uma função de x, e essa função tem potências diferentes, tem valores diferentes. E essas potências, elas são sempre valores naturais. Então, é C0 vezes x na zero, que é 1,
C1 vezes x elevado a 1, mais C2x elevado a 2, mais CNx elevado a n. Nós conversamos, e no livro da Cláudia Norhaus, que eu falei para vocês no curso de Fundamentos de Cálculo, uma potência é algo com um expoente que é um número real. Aqui a gente está, polinômios, a gente está lidando só com números naturais. Então, para qualquer número real, o limite do polinômio quando x tende a A é o polinômio aplicado no ponto, ou seja, C0 mais C1 vezes A, mais C2 vezes A ao quadrado, mais Cn vezes A elevado a n ao quadrado. Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? O primeiro deles é o exemplo 5. Exemplo 5. Calcule aqui, ó, limite de x indo para 5 de x quadrado menos 4x mais 3. Tá? Bom, gente, isso aqui é simples. Como é, como é o polinômio aplicado no ponto, você bota aqui, ó, 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3. Bom, o que é 4 vezes 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 5, 20, 25 menos 20 dá 5, mais 3 dá 8, né? Dá 8. Tá bom? Então é o polinômio aplicado no ponto. Você poderia fazer também da seguinte maneira, ó, x ao quadrado é o produto de x vezes x. Então o limite de x é 5, vezes o limite de x é 5, dá 25. Ah, o limite de 4x. Então tira a constante, vezes o limite de x igual a 5, dá 20. Então 25 menos 20, mais o limite de 3, que é uma constante, dá 8. Tá? Eu fiz e deu a mesma coisa. Tá bom? Comentáriozinho aqui, o limite de p de x com x quadrado menos 4x mais 3 é igual ao polinômio aplicado no ponto 5. E isso acontece, nós vamos consolidar esse conhecimento em aulas posteriores, mas isso acontece porque a função polinomial é uma função contínua. Para qualquer polinômio, aquela expressão que eu coloquei para vocês, tá? Aplicado no ponto, tá? Ela vale. Então, aqui, ó, C0 mais C1A mais C2A ao quadrado mais CA mais CN ao quadrado, ao AN. Bom, tem outros exemplos aqui. Vamos lá no exemplo 6. Exemplo 6. É o limite de x tendendo a 1 de x elevado à sétima potência menos 2x elevado à quinta potência mais 1. Elevado a 35. Nossa, elevado a 35? Como é que eu vou fazer isso, professor? Se vira, maluco. Brincadeira, eu vou dar a dica para você aqui, ó. O limite da enésima potência, bem aqui, ó. O limite da enésima potência é a potência enésima do limite. Certo? Então, isso aqui vai ser o limite desse polinômio elevado a 35, tá? Depois a gente se vira para pagar. Então, ó, tá aqui, ó. Falei isso aqui porque a gente está fazendo uma operação agora, depois a gente se vira para pagar ela. Talvez nem seja necessário, né? Então, aqui, ó. Se a gente pegar e aplicar nesse polinômio aqui, né, o valor dele, vamos calcular esse limite, né? Aqui, ó.
Então, calculando o limite desse polinômio, é 1 elevado à sétima menos 2 vezes 1 elevado à quinta mais 1. Ora, gente, isso aqui, 1 elevado à sétima é 1, menos 2 vezes 1 elevado à quinta é 2 vezes 1, porque 1 elevado à quinta é 1, 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, tá? Vezes 2, mais 1, isso aqui dá 0. 0 elevado, tá, à 35ª potência é o quê? É 0. Tá? Então, esse limite bem aqui, tá, é 0. É igual a 0 elevado a 35, que é igual a 0. Bom? Exemplo 7. Tá? Agora, o exemplo 7 entra uma função racional aqui. Tá? Limite de x indo para 2. Porém, essa função racional não nos oferece quaisquer ameaças. Tá? Então, é 5x elevado ao cubo mais 4 dividido por x menos 3. Tá? Aqui basta você aplicar, ó. Então vai ser 5 vezes o limite de... Vou fazer de uma forma diferente, né? X indo para 2 de x ao cubo mais 4, tá? Mais limite de x tendendo a 2 de 4 limite de x, para quando x tende para 2. Tanto faz, gente, eu estou fazendo esse procedimento, mas você poderia fazer por outro também, de só aplicar no polinômio. Eu estou fazendo aqui só para demonstrar isso aqui. Mas na matemática o que é legal é que se o caminho estiver certo, você chega a Roma, tá? Então, 2 elevado ao cubo é 8, tá? 5 vezes 8, né? Que vai ser esse limite aqui, vai ser 40, mais 4, tá? Dividido por 2 menos 3. Tá? Então, é 40 mais 4 é 44, 2 menos 3 é menos 1, esse limite é menos 44. Tá? Se você tivesse jogado o ponto x igual a 2 direto, você ia ver que o resultado seria o mesmo. Comentário. Tá? O método utilizado acima não funciona caso o limite do denominador seja nulo. Tá? Vamos lá. Bem que eu coloquei esse comentário. Bom, temos alguns casos aqui, ó. O denominador e o numerador são nulos, aí a gente tem uma forma de proceder. E o limite do denominador também é 0, tá? Mas o denominador não o é, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, ver alguns exemplos. Bom, exemplo 8. Então, vou pegar aqui, ó, limite de x tendendo a 4 pela esquerda de 2 menos x dividido por x menos 4, aqui x menos 2. Vou pegar o mesmo limite, só que agora... Desculpa, vou pegar a mesma função, só que calcular um outro limite. O limite de 4, de x tendendo a 4 pela direita. E calcular o limite de x tendendo a 4. A gente vai ver que esse limite ele não existe, tá, gente? Por uma razão muito interessante. A gente vai vendo aqui, ó, que quando o x se aproxima de 4, tá, naturalmente isso aqui vai tender para o denominador 0, mas o numerador não. O que que acontece? A gente precisa olhar
se essa tendência vai levar a função a crescer sem cota ou decrescer sem cota. E como é que a gente faz isso? Vamos analisar o sinal dessa função, tá? Bom, aí existe 3 produtos, tá, gente? Vamos analisar o sinal desses polinômios, tá? Um por vez. Então, aqui, ó. Então, 2 menos x é maior do que 0, tá? Isso aqui se dá quando x for menor do que 2. Então, eu vou aqui somar dos dois lados x. Então, ó, x é menor do que 2. Tá? X menor do que 2. 2 é maior do que x. Tá? Isso aqui, tá? 2 menos x é maior do que 0 para quando x é menor do que 2. Para quando x for maior do que 2, tá? Vou até botar aqui, positivo. Ele é menor do que 0. X menos 4 é maior do que 0, tá? Naturalmente, para x maior do que 4. Então, isso aqui é positivo. E x mais 2. Opa, eu coloquei aqui errado a função. X mais 2 aqui embaixo, tá, gente? Tá? X mais 2 é maior do que 0 para x maior do que menos 2. Quando você passar para o outro lado, né, ou quando você somar menos 2 dos dois lados da equação, tá? Você vai ver que o x para maior do que menos 2, tá? Leva isso a um resultado positivo. Vamos fazer esse cruzamento aqui, tá, gente? E eu vou pegar o... Deixa eu ver aqui qual era o do sinal aqui. Tá. Beleza, né? Ó. A função 2 menos x, tá? Ela é positiva para x maior do que menos 2. Então, nesse domínio todo, ela é positiva, tá? O domínio todo é positivo. A função x menos 4, tá? A função x menos 4, ela é positiva para x maior do que 4. Para x menor do que 4, então, para esse todo aqui, ela é negativa. A função x mais 2 menor que 0, ela é positiva para x mais 2. Para x maior do que menos 2. Para x menor, então ela é negativa também. Então, menos com mais dá mais. Por isso que o sinal dessa função total aqui, ele é positivo para x menor do que 2. Tá? Para x igual a 2, para x igual a 2, a função toda é zero. Você aplica 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, vai ter um denominador não nulo, porque vai ficar menos 2 com 4, então vai ficar menos 8. 0 dividido por menos 8 é 0, tá? Então por isso que aparece esse 0 bem aqui. Vamos ver o ponto 2 agora, tá? Ponto 2. A função 2 menos x, ela é maior do que 0 para x menor do que 2, tá? Então, ela é maior do que 0. Então, esse aqui, a função 2 menos x, ela é positiva aqui. Tá? Para x menor do que 2, ela é positiva. Por quê? Por exemplo, se eu botar 1, que é menor que 2, vai dar 1 aqui, né? Vai ser positivo. Tá? A função x menos 4, tá? A função x menos 4, ela é maior do que 0 para x maior do que 4 e menor do que 0 para x menor do que 4. Então, tem um sinal negativo. E x mais 2 é maior do que 0 para x maior do que menos 2, então tem 2 positivos e um negativo, o que é suficiente para tornar esse sinal aqui de menos 2 até 2 negativo. Entre 2 e 4, bom, vamos ver. A função 2 menos x é maior do que 0 para x maior do que 2, para x menor do que 2, e ela é negativa para x menor do que 2.
A função x menos 4 é negativa para x menor do que 4, 2 negativos aqui. E a função x mais 2 é positiva para x maior do que menos 2, então tem um positivo. Então, 2 negativos e um positivo dá positivo. Menos com menos dá mais, com mais dá mais. E ela é negativa para esse outro lado aqui, porque ela é positiva para x maior do que menos 4, ela é positiva para x maior do que menos 2 na função x mais 2, tá? E na outra função que sobra, ela é negativa para isso. Então, tem um negativo e dois positivos. Então, sobra que esse sinal aqui, ele é negativo para x tendendo a 4. Olha aqui, gente. Os limites são tomados para x tendendo a 4 pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, tá? Essa função vai se aproximando de 4 por valores positivos. Tá? Então, ela vai explodir, tá? Ela vai crescer sem cota por meio de valores positivos. Então, ela aumenta, tá, para valores positivos. E para x igual a menos 4, tá? E para x tendendo a 4, desculpa, pela direita, tá? Os valores são negativos, ela tende a decrescer sem cota. Deixa eu colocar essa função no GeoGebra para a gente ver como é que ela funciona aqui. Tá? Aqui, ó. 2 menos x dividido por x menos 4, opa, e x mais 2. Pronto, ó. Olha aqui, ó. 4. Indo pela esquerda, ela se aproxima de mais infinito, justamente porque o sinal dela é positivo, está acima do gráfico. E aqui, ó, indo por 4 pela direita, tá? Ela se aproxima dos valores negativos, tá? De menos infinito. Então, né? Então, por isso que ela faz isso aqui e vem para cá. Esse que é o gráfico dessa função. Por isso que esses limites não existem, porque pela esquerda ele tende a mais infinito, pela direita ele tende a menos infinito. Beleza? Voltemos. Pronto. Tem alguns outros exemplos aqui que a gente pode remover pela indeterminação. Bom, vamos lá. Tem alguns outros exemplos aqui, ó. Quando a função for racional, para a qual você tenha P, o polinômio aplicado no ponto A igual a zero, e o polinômio Q, que é o polinômio do denominador, aplicado em A, que seja igual a zero, ou seja, o denominador e o numerador são zeros, vai haver a possibilidade de fatorar a função, tá? Como é que a gente faz isso? Exemplo 9. Aqui, ó. Quando P, polinômio P, e o polinômio Q forem zeros, então você vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai fatorar você fatora a função. Bom, vamos começar aqui com esse caso aqui, ó. Limite de x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 6x mais 9
dividido por x menos 3. Tá? Vou escrever, tá, a função se você aplicar, né, aqui, ó, aplicar o ponto x igual a 3 nessa função racional, devolve 0 dividido por 0. Logo, vamos fatorar. Vamos fatorá-lo aqui. Então, isso aqui, ó, leva às seguintes soluções, ó. Leva a solução x igual a menos b, tá? Mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2. Lembra o que é isso aqui? É a fórmula de resolver uma equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, né? Só que no Brasil diz que ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Tá? Bom, e o que é que a gente pode fazer com isso? Tá? Bom, vamos encontrar quem são essas raízes. Então, o b, ele é esse termo bem aqui, ó, menos 6 é igual a menos b, então b igual a 6. Tá? B quadrado é 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1. A é o termo acompanhando x quadrado, e vezes 9. Ora! Rapaz, é isso mesmo? Na verdade, eu estou sendo meio burro aqui, né? Ela tem duas raízes igual a 3, tá? Mas beleza, né? Então, x igual a 3. Tá? Se você fizer x menos 3 ao quadrado, o quadrado da soma, e x mais a é x quadrado mais 2ax, desculpa, x menos a ao quadrado, mais a ao quadrado, tá? Se a for igual a 3, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 3, que é 6, x mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, isso aqui pode ser escrito facilmente como x menos 3 ao quadrado. Aqui, ó. Então, x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3 é limite de x tendendo a 3 de x menos 3, certo? Isso aqui, então, é zero, tá? Limite de x menos 3 com x tendendo a 3 é zero. Tá? Outro aqui, ó. Limite de x tendendo a menos 4 de 2x mais 8. Tudo isso dividido por x quadrado mais x menos 12. Aí eu vou fazer uma malandragem aqui, ó. Eu vou colocar o fator 12. Eu vou botar esse fator de 2 aqui. Eu vou botar esse fator de 2 aqui em evidência. Tá? Então, ele é 2 vezes x mais 4. Tá? Bom, você sabe que você pode tirar da constante se você quiser. Não tem bronca. Então, aqui, ó, 2 vezes
limite de x mais 4. O que a gente vai fazer com esse termo aqui de baixo, né? Esse termo aqui de baixo, nós vamos reescrevê-lo. Passar uma maquiagemzinha nele, né? Fazer um negócio de um aplique, né? Vamos reescrever esse termo. Então, ó, a solução dessa equação aqui, ó, ela vai ser x igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado, que é 1, menos, aí menos 4, mais 4 vezes, tá? Menos 12, que vai ser 1 vezes 4 vezes menos 12, tá? Beleza? Isso aqui é menos 4 com menos 12 dá 48, mais 1, 49. Só faltou aqui dividir por 2, né? Dividir por 2 tudo. Não se esqueçam disso. Pelo amor de Deus. Tem um procedimento chamado some produto, que talvez eu fale para vocês durante a aula, tá? Que eu acho que é mais simples do que esse aqui. Certo? X é igual a menos 1, raiz de 49 é 7, então é mais ou menos 7. 7 dividido por 2. Gente, aqui a gente já consegue ver claramente que tem duas raízes dessa equação. Uma delas vai ser 3 e a outra vai ser menos 4. Ora, ora, que era justamente o termo que a gente precisava cortar, né? Então, x vai ser, né? Deixa eu botar aqui uma chave. Aqui, ó. Igual a 3 e menos 4. Então, a gente pode reescrever aqui, ó. X quadrado mais x menos 12 igual a x menos 3, opa, x mais 3 vezes x menos 4. Tá? Ou melhor, x menos uma raiz e menos a outra. Então, x menos 3, x mais 4. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que isso aqui dá x quadrado mais 4x menos 3x menos 12. Bom, 4 com menos 3x dá 1, então a gente retoma, ó, x quadrado mais x menos 12. É a mesma coisa, ele só está rearrumado aqui, está fantasiado esse termo. Tá? De maneira que a gente pode, então, chegar na seguinte conclusão. O que nos permite escrever aqui, ó, x mais 4, x menos 3, e aí a indeterminação some, porque nós vamos cortar esse x menos 4 aqui, que zero o denominador e o denominador. E, finalmente, nós vamos ter isso aqui como 2 vezes o limite de x tendendo a menos 4 de 1 sobre x menos 3, certo? Para quando x tende a menos 4, isso aqui vai ser menos 7, né, lá embaixo, então vai ficar menos 2 sétimos, certo? Conseguimos achar o limite. Tá bom? Tinha mais um aqui, mas esse funciona da mesma forma, só que fazendo os dois, tá? Sugeri de você fazer como exercício, tá? Calcule
limite de x tendendo a 5, x ao quadrado menos 3x menos 10. Aí você pode dar uma, se tiver paciência ainda, né? Porque a gente já está indo para quase 2 horas de aula, né? Se você não precisa também assistir de uma vez só, né? Pode assistir no pausado. Se tiver paciência, você para o vídeo e faz esse aqui. Aí você escreve acha as raízes dessa, escreve fatorado, vai dar algo do tipo, vamos ver aqui, x mais 2 dividido por x menos 5, aí você vai ter que olhar o sinal. Esse limite não existe, tá bom, gente? Ele é mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. Vamos lá. Então, para o tipo de indeterminação, de formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0, existem as seguintes possibilidades. Então, f é constante, a função do denominador é constante, e g cresce sem cota. Então, isso tende a zero. Tá? Se g cresce sem cota, o denominador crescendo sem cota, a função tende a zero. Se f é constante, g diminui sem cota, isso aqui tende para o infinito, ou seja, cada vez menos um denominador, né, a função tende para o infinito. Se g se mantém constante, ou seja, o denominador e f vai a zero, a função tende a zero, e se g se mantém constante e f cresce sem cota, o numerador, isso vai para o infinito. Então, a forma com que esses limites dessas funções racionais vai acontecendo, tá, depende de como você vai tendo o crescimento e o decrescimento das suas funções. Tá? Então, tem um teorema aqui, tá? E considere a função racional p de x sobre q de x em um número real a. Se q de a for não nulo, tá? Então o limite da função racional é igual à função aplicada no ponto, ou seja, basta você jogar onde tem x, aplica a. Se o ponto for uma raiz da função q, mas não de p, então o limite não existe, tá? Então essa função tende para o infinito. Funções envolvendo radicais. Já resolvi um exemplo no começo disso, tá? É aquele exemplo que a gente fez logo aqui, ó. Esse exemplo bem aqui, ó. Calcule esse limite. Então você pode usar isso aqui, a multiplicação pelo conjugado. Toda vez que você tiver uma raiz no denominador, procura o conjugado, porque o conjugado vai eliminar esse x que está causando a indeterminação do seu limite, tá bom? E, por último, limites de funções definidas por partes. Então, qual é o procedimento? O procedimento que você vai usar aqui é obter o limite bilateral em um ponto no qual muda a lei de formação. O limite pela esquerda, tá? O limite pela esquerda usa a lei de formação para valores menores do que o ponto de tendência, enquanto o limite pela direita usa os valores maiores. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Esse aqui é o nosso último slide. Eu vou pegar essa função bem aqui, ó. E depois eu vou colocar no GeoGebra. Bom, exemplo 11. Dada a função aqui, ó, 1 sobre x mais 2 para todo x menor do que menos 2, x ao quadrado menos 5 para todo x entre 2 e menos 3, desculpa, menos 2 e 3, e raiz de x mais 13. É raiz de x mais 13, não raiz de x mais 13.
para todo x maior que 3. Então, você vê que essa função está definida aqui por pedaços, tá? Na verdade, deixa eu ver se ela se tem a figura dela no livro, né? Eu esqueci de copiar essa figura aqui. Já passamos aqui dos limites no infinito. Ah, não, isso aqui já é para a próxima aula já. Tá aqui, gente, achei o gráfico dela, ó. Essa função que eu acabei de colocar para vocês, ela segue esse gráfico aqui, ó. 1 sobre x mais 2 quando x é menor do que menos 2. Aí x ao quadrado menos 5 entre menos 2 e até x igual a 3. E raiz de x mais 13. Tá? Bom, vamos olhar aqui. X tendendo a menos 2. Esse limite, ele não existe. Tá? Você pode ver facilmente que ele não existe. Por quê? Porque a função que você usa o ponto de... a lei de formação para os valores menores, ela tende para menos infinito, e a função para valores maiores, ou seja, correspondente às tendências de x tendendo à direita, eles levam a 2. Então, esse limite não existe. Tá? A gente pode ver graficamente isso. No entanto, para o ponto de tendência x igual a 3, a função não só existe, como o valor está definido nesse ponto. Tá? Então, aqui, ó, para valores de x tendendo a 3 pela direita, pela esquerda, né, os valores menores, que são feitos pela função x² menos 5, tendem a 4, e a função raiz de x mais 13, quando x tende a 3, vai dar também 4. Agora eu vou fazer, né, vou copiar essa figura e a gente vai fazer o procedimento numérico para terminar a nossa aula. Tá bom? Então vamos lá. Ó, o primeiro limite é limite de x tendendo a menos 2. Então, para x tendendo a menos 2 pela esquerda, nós vamos usar essa lei de formação, ó, porque é x menor do que menos 2. Tá? Naturalmente, esse limite, ele é o quê? Tá? Para 2, para valores menores do que menos 2, nós temos menos 3, menos 4, menos 5. Então, um valor que é menor do que menos 2 mais 2, ele vai dar negativo. Então, esse limite ele é menos infinito. Tá? E pela direita, pela esquerda. Esquerda, tá aqui. Isso aqui deixa eu botar 2 R's. Tendendo
a 2 pela direita. Tá? Agora, a função que a gente vai usar é x² menos 5. Por quê? Porque ela vale para x maior do que menos 2. Tá? Então, x² menos 5. Então, para x tendendo a menos 2, isso aqui é menos 2 ao quadrado, menos 5, isso aqui fica menos 1. Tá? O limite para o ponto x igual a menos 2 não existe, tá? Pois os limites laterais são diferentes. Tá? Então, esse limite tende para menos infinito pela esquerda e dessa função para quando x tende a menos 2 pela direita, tende a menos 1. Você vê bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá calculado. Tá calculado e está no gráfico. Tá? Vejamos agora, tá? O limite para quando x tende a 3. Tá? Então, eu só vou trocar aqui, ó. Naturalmente, a lei de formação vai ser outra também. Eu vou só pegar o molde, tá? Então, a 3 pela esquerda. Tá? Qual é a lei de formação? 3 pela esquerda, valores menores ou igual a 3. Então, x² menos 5. Tá? E maiores do que 2. Então, é esse o valor que a gente utiliza aqui. Não tem esse igual. Bom, nesse caso, a gente tem uma função polinomial, basta a gente aplicar o ponto x igual a 3. 3 ao quadrado dá 9, tá? Menos 5 dá 4, tá? Então, tendendo a 3 pela direita. Aqui, ó. A função pela direita, a lei de formação pela direita, x valores maiores do que 3, é a raiz de x mais 13. Então, limite de x tendendo a 3 pela direita de raiz de x mais 13 é igual a... Novamente, aqui também temos uma função, só que aqui é uma função, um radical, né? Então, aqui a gente sabe que o radical de uma função é... Desculpa, o radical do limite é o limite do radical. É o limite do radical, tá? Então, aqui, ó, é raiz do limite, agora a gente cai num ponto conhecido, x mais 13, de x tendendo a 3. Dessa jossa que é. Bom, o limite de x mais 13 com x tendendo a 3 é 16, então raiz de 16 é 4. Logo, então, né, o limite de f de x, tá? O limite de f de x para o ponto x igual a 3 existe e é igual a 4, pois os limites laterais são iguais. Eu sei que é muito conteúdo, por isso que eu já avisei para vocês, gente, essa matéria ela não é tão simples, tá bom? Mas, como falei para vocês, estou disponível via WhatsApp. Ainda hoje coloco o questionário da disciplina, tá? Com 10 questõezinhas aí para vocês fazerem, para rememorar os conceitos mais importantes. Falou!